Nas, nas últimas aulas anteriores, nós vimos sobre o papel do administrador e quais são as funções básicas do administrador: planejar, organizar, liderar e controlar. Não, independentemente do nível, do cargo desse gestor, se é de supervisão, gerência ou direção, ele sempre vai ter que agir em uma dessas quatro áreas: planejamento, organização, liderança e controle. E sim, ele vai precisar de um auxiliar administrativo para que ele desempenhe bem a função. Então, o nosso curso, as noções básicas de um auxiliar administrativo, voltada para aquele profissional que vai ajudar o gestor a fazer o seu planejamento, a sua organização e, principalmente aqui, a aula de hoje, como liderar e controlar o desempenho de sua equipe. Um auxiliar administrativo que dá o suporte para o gestor nessas quatro áreas fundamentais do seu papel como administrador, ele conseguirá, sim, um elogio, ele conseguirá, sim, um reconhecimento do seu trabalho enquanto auxiliar administrativo ou auxiliar de um gestor, de um administrador. Lembre-se, nesse seu trabalho, então, de auxiliar, você precisa ficar, é de sua responsabilidade o registro. Sem registro, não há controle. E sem controle, não há gestão. E sem gestão, não há uma sensação assertiva de sucesso ou de fracasso. Quem assistiu às aulas passadas, nós vimos que enquanto o gestor está fazendo o seu papel de planejar, você, como auxiliar administrativo, está no papel de registrar, utilizando, por exemplo, a agenda para que ele possa coordenar os seus compromissos e objetivos que ele colocou, suas metas a serem alcançadas. Ele vai planejar e vai precisar que a equipe desenvolva algo e você vai estar aqui para ajudar ele ao registrar, dar as ferramentas para ele checar e assim avaliar o desempenho dele, da equipe e tomar as devidas ações. Vimos então que você pode auxiliá-lo nesse registro através, por exemplo, de ata de reuniões, ou pequenos projetos através da ferramenta 5W2H. Eu não vou me estender aqui, porque isso já foi colocado nas aulas passadas, mas o fato de você registrar dá para o gestor a condição de ele avaliar o que foi planejado e se as pessoas executaram adequadamente esse planejamento. Bom, nós também falamos na aula passada sobre, então você tem o planejamento, mas tem também a organização. É fundamental que pelo menos o ambiente do escritório esteja limpo e organizado, para que não só o gestor, mas toda a equipe, ao chegar e encontrar um escritório limpo e organizado, eles possam melhorar a sua produtividade. Quando nos organizamos, somos mais produtivos. E daí, a última aula especificamente, falamos sobre o programa 5S, que é uma ferramenta usada para não só deixar o ambiente limpo e organizado, mas da devida manutenção. Pessoal, então, nós abordamos esses 5S na última aula, cada um dos pontos das palavras em japonês, Seri, Seiton, Seizo, Seiketsu e Shitizu, que é as respectivas palavras em português, e qual é o significado de cada uma, e principalmente como levar isso à prática. É fundamental que um auxiliar de administração coloque isso dentro das suas rotinas. Eu preciso atuar também nisso aqui. É meu papel deixar sempre o ambiente organizado, limpo, porque através da organização somos mais produtivos. Bom, e existe na filosofia japonesa, como eles são uma ilha, com milhões de pessoas morando nessa ilha, apesar de pequeno, mas é um dos países mais populosos do mundo, eles trabalham com a escassez. Mesmo que haja abundância de recursos, eles sabem poupar. Só trabalham principalmente com o que é necessário. Num ambiente de escritório, você tem que ter esse princípio: combate ao desperdício sempre, usar realmente o que for necessário, mas também cobrar a organização
Em outras palavras, se precisar de alguns materiais de escritório para você deixar tudo organizado, etiquetado, é fundamental isso. Então, nós abordamos isso nas últimas aulas, pois hoje nós queremos falar sobre esse aspecto aqui: liderar e controlar. Então, qual é o seu papel enquanto auxiliar administrativo para ajudar o líder nesse papel dele, que é desenvolver e manter a sua equipe? Bom, pessoal, a primeira coisa que você tem que observar é o seguinte: todo gestor, independente se ele é supervisor, gerente, diretor, todo gestor está sobre os seus ombros a resultados. Eles são cobrados por resultados, ou seja, objetivos e metas que devem ser alcançados. E aí ele vai desenvolver a metodologia dele a fim da equipe atingir o objetivo, atingir a meta. Nesse papel dele de traçar as metodologias é onde entra o auxiliar administrativo registrando. Por quê? Nós falamos na primeira aula que o líder, o gestor, ele tem sobre os seus ombros a questão dos resultados, mas a equipe vai querer justiça. São dois botões que se apertam: o botão do líder, resultado, o botão da equipe, justiça. Se não houver, então, a gente chama de KPIs, palavra em inglês, K de chave, P de performance, I de indicadores, ou indicadores-chave de performance. Se não se estabelece quais são os indicadores-chave e como é que vai medir cada um desses para depois dizer quem foi o rapaz ou a moça, qual o membro daquela equipe que merece um elogio ou merece uma repreensão, qual membro que merece um reconhecimento ou uma advertência, qual membro que merece ser premiado, subido de cargo, ou com aumento salarial, e qual é aquele membro que vai ser convidado a sair da equipe. É muita responsabilidade aqui, tem que ter realmente o registro disso, é onde você, como profissional auxiliar administrativo, vai registrando essas, tanto a avaliação do desempenho diário, semanal, mensal, mas, em outras palavras, você precisa ver isso. Há um livro que eu indico para os gestores, chamado Gerente Minuto. Também você, como auxiliar administrativo, vai ser muito ajudado ao ler esse livro, chamado Gerente Minuto. Na capa dele tem um símbolo por minuto, onde a indicação desse minuto aqui, mostrado na capa com o relógio, destina-se a lembrar a todos os gestores a reservar um minuto do dia para observar as fisionomias das pessoas que ele gerencia. E também fazer lembrar ou compreender que as pessoas são os recursos mais importantes da empresa em tempos de quarta revolução industrial, ou varejo 5.0, internet das coisas. Quanto mais tecnologia temos, mais humanos precisamos nos tornar para sermos o diferencial. Daí, há 3 segredos nesse livro. Ele fala sobre objetivo minuto, elogios minuto, repreensão minuto. Eu sugiro ele como leitura, porque o objetivo é interessante para você estabelecer. Quando eu digo você, o gestor estabelece. É o primeiro segredo, deixar claro quais são as responsabilidades, quais são as atividades que precisam ou devem ser feitas naquele dia, naquele turno, até naquela hora, e como será medido o desempenho. Isso faz parte do gerente. Você, como auxiliar administrativo, vai dizer: sim, excelência, e como vamos registrar isso? Como vamos registrar esse desempenho? Porque o gerente ele vai se certificar se o bom desempenho está sendo alcançado ou não, mediante o objetivo, a meta que vai ser estabelecida. Mas se ele não tiver trabalho de um gestor, ou melhor, de um auxiliar de gestor, registrando a performance de cada um, pode dar problema na justiça, na noção de justiça por parte da equipe. Então, o papel da liderança é pegar um estado atual e ir para um estado desejado no sentido de metas e objetivos.
Só haverá problema quando houver uma diferença entre o que realmente está acontecendo e aquilo que você ou que o gerente desejaria que estivesse acontecendo. Ou, em outras palavras, só haverá problema quando as metas, os objetivos não forem alcançados. Daí, como você vai gerenciar isso? Aí tem a questão do equilíbrio. O gestor vai querer exigir performance, a equipe vai exigir justiça, os objetivos e metas devem ser alcançados, aí entra o auxiliar administrativo. Tem que ter um momento na rotina do gestor, que é liderança e controle, que é a aula de hoje. Ele estabeleceu o objetivo. A equipe está alcançando o objetivo, tem uma palavrinha chamada feedback. Está alcançando o objetivo, ele precisa de um feedback positivo, onde ele vai dar elogios, onde ele vai dar reconhecimentos públicos ou premiações. E isso precisa ser registrado, onde entra o papel do auxiliar administrativo. Mas há também o problema da não, pode estar acontecendo o não alcance dos objetivos e metas. Daí, o feedback vai ter que ser negativo, vai ter que ter repreensões, advertências, suspensões, demissões, mas também tem que ter justiça. E quem vai fazer isso? Registra essas coisas, o auxiliar administrativo. Elogios é simples. Uma vez estabelecidas as metas, os objetivos, o líder deve manter estrito contato com sua equipe, observar de perto as atividades e manter um registro detalhado da performance de cada um. Quem vai fazer esse registro? O auxiliar administrativo. O auxiliar do administrador, o líder, deve ajudar cada membro da sua equipe a alcançar o seu pleno potencial profissional. E para isso, uma das técnicas que pode ser utilizada é o elogio, realizado logo após o flagrante de alguém que está fazendo coisas certas conforme o que foi planejado ou designado. O elogio produz resultados quando se diz à pessoa com antecedência e vai informá-la sobre a sua performance, sobre o seu desempenho. Sempre, tanto no elogio como na repreensão, tem que separar a pessoa da performance. Não é se elogiar porque é uma pessoa agradável, simpática. Pode até, dentro do perfil do cargo, ter critérios que as simpatias são evidenciadas. Mas eu estou falando em critérios, se elogia a performance em cima do critério, e não necessariamente a pessoa. Ao fazer o que foi estabelecido, elogia-se imediatamente. Fala a pessoa que ela fez de certo e do modo específico. Diz o quanto que o líder ficou satisfeito e como isso é importante para o trabalho em equipe e para a empresa. Encorajar a melhoria contínua da performance. Então, esse feedback deve ser feito. E sem registro disso, o gestor perde uma das principais funções dele, liderar e controlar a performance da sua equipe. Está dando certo, ele precisa saber, nessa semana, aí faz um livro de feedback, ou tem que ter um registro disso, um feedback positivo. Com fulano, o que é que o senhor fez? Onde, por que ele foi elogiado? Aí você cria a sua ferramenta de feedback. Além dos elogios, existem os reconhecimentos, tipo funcionário do mês, e existe, além do reconhecimento, as premiações, que muitas vezes envolve dinheiro ou mudança de cargo para melhor, a pessoa cresceu na empresa, ou até mesmo o prêmio pode ser um jantar, pode ser uma viagem, ou até mesmo o próprio funcionário que gostaria de ganhar a casa própria e o prêmio dele, o funcionário do ano, dá o início, a entrada para ele financiar um, uma casa própria, algo assim. Mas qual é o cuidado aqui? Primeiro, haverá publicidade, mesmo que seja só o reconhecimento, se não houver meritocracia, ou seja, justiça, haverá problemas. E a segunda coisa é que é bom que haja um tempo. A cada 3 meses, ou funcionário do mês, ou funcionário do trimestre, do semestre do ano, e em cima desse tempo, algo que realmente motive, né? Daí não só esse reconhecimento, tem que ter também premiações
Há empresas hoje modernas que fazem a participação dos lucros, dos resultados, mas não distribuem por todos. Entenda, haverá uma distribuição do lucro já com quem atingiu as metas. Isso é algo que a gente fala. Logo, o feedback pode ser positivo, através de elogios, reconhecimentos, premiações, ou pode ser negativo, através do que nós chamamos de repreensões, advertências, suspensões, demissão. Primeiro passo, o líder ele tem que ser, em primeiro lugar, em termos de performance, exigente. Ele pode ser a pessoa mais bondosa do universo, mais simpática que tem, e carismática. Mas se ele não for exigente em relação à performance, ele vai perder o respaldo, o respeito de sua equipe. Primeira coisa, estabelece os critérios, o que deve ser feito para alguém estar naquele lugar ou não, e a partir daí trabalha em cima dos critérios. Quando o liderado não está alcançando aquele padrão, o líder deve informar imediatamente sobre a baixa performance. E ouvir a causa do baixo rendimento. E juntos, líder e liderado, procurar novas ações para Kaizen, melhorar sempre, melhoria contínua. Isso é para todas as pessoas, todos os dias, em todas as áreas. O líder que consegue fazer isso, realmente ele muda uma equipe de baixa performance para alta performance. Qual é o segredo? É chamar também uma das ferramentas da qualidade, o gráfico espinha de peixe, mas entra o papel seu como auxiliar administrativo, é registrar esse feedback. O líder vai ter um feedback com um determinado membro da equipe, e é preciso que se registre o problema, qual foi a ação corretiva, a solução encontrada momentaneamente para resolver esse problema, mas o desafio é que o auxiliar administrativo receba do líder, depois do feedback, a causa do problema. E quais são as ações que juntos vão fazer o feedback ser uma ação preventiva para acontecer a melhoria contínua. Esse feedback é importante. É até mesmo preciso anotar lá no registro, olha, eu estou indo conversar, eu lido com essa equipe, eles estão recebendo aqui uma repreensão, uma advertência verbal, mas eu preciso datar, porque se continua o desempenho baixo, então o que é que vai acontecer? A advertência verbal ela vai se tornar escrita. Se continua desempenho baixo, provavelmente ele vai ter que haver suspensão, ou até mesmo demissão, mas há uma coisinha chamada treinamento nisso aqui. Olha, eu estou vendo que você já é a segunda vez que não atinge o objetivo, a performance, o que está acontecendo, então vamos dar um treinamento. Ou seja, não é só o mais rápido demitir e troca, não. As pessoas estão aqui e o RH, o maior desafio do RH é selecionar caráter. As habilidades que vai ajudar no desempenho, você deve treinar. Nesse registro aqui, tem que ser avaliada até mesmo a eficiência e eficácia dos treinamentos. Se o treinamento não está ajudando as pessoas a mudar a sua performance, tem que mudar também até mesmo o estilo de treinamento. Porque é muito prático e até mesmo sem profissionalismo só demitir. E perigoso você trazer alguém para a equipe que quem você não conhece. E nós queremos que você seja profissional, claro, enquanto auxiliar administrativo, fazendo o registro. O outro livro que a gente aconselha, Os Segredos do Executivo do Século, né, que é o Jack Welch. Ele fala sobre a lei dos 3 strikes. Que lei é essa, a lei dos 3 strikes, antes de demitir alguém, ou antes de suspender, ou antes de dar uma advertência, né, escrita? São 3 princípios que ele chama a lei dos 3 strikes, no livro Jack Definitivo, de Jack Welch. Nesse esquema, o líder tem 3 conversas de feedback antes de demitir alguém. Assim,
o colaborador consegue entender ao longo do caminho exatamente do que precisa melhorar e, se não conseguir diminuir suas deficiências, vai sair da empresa ciente do que aconteceu, de que todos tentaram resolver a questão. Funciona da seguinte forma: strike 1, em uma primeira conversa, o líder mostra ao profissional o que está acontecendo de errado. Explica o que ele precisa melhorar, volta à história do objetivo do lucro. E os dois definem ações que precisam ser realizadas e metas a serem alcançadas até o próximo encontro. Mas isso não pode virar apenas uma conversa. Aí onde entra o auxiliar administrativo, ó, data, colaborador, e aí você vai registrar esse feedback aqui. Não deu certo, próximo encontro, strike 2. Nesta segunda conversa, o líder verifica se as ações e metas estabelecidas no encontro anterior foram levadas adiante. O que foi feito? Como está o andamento? Neste momento, já é possível perceber se houve uma evolução. E se não, é preciso reforçar novamente a importância de conquistar os objetivos traçados anteriormente. Aqui, provavelmente nesse registro, terá que ter ações diferentes, que incluirão provavelmente novos treinamentos, uma vez que, se eu quero resultados diferentes, eu tenho que ter ações diferentes. Se eu permaneço com as mesmas ações, eu vou ter os resultados que eu alcanço. E isso deve ser registrado. Quem faz esse registro? Sim, o auxiliar administrativo. Strike 3. Depois do segundo feedback, o líder deve acompanhar de perto as ações e o desempenho do colaborador. Se verificar que não houve melhora, aí sim o chama para uma terceira conversa, já com o intuito de desligá-lo da equipe ou dar uma suspensão, mas aí a gente fala, realmente não deu. Mesmo desligando, nós falamos que deve haver uma entrevista de desligamento. Aí, mais uma vez, entra o auxiliar do aqui. Eu não sei aqui, em tese, quem é que está sendo demitida, quem é que está escrevendo a entrevista. Isso aqui é uma foto ilustrativa. Mas vamos dizer que essa jovem está sendo demitida e aqui seja o profissional, o gestor, às vezes o RH, o próprio líder do setor que está demitido. É importante que haja um registro dessa entrevista, porque não foi achada ainda a solução específica. E a pessoa tem que, às vezes, nessa entrevista aqui, dizer o porquê disso. É aconselhável que essa entrevista seja com recursos humanos, o outro setor, porque às vezes o problema está no líder. E é nessa entrevista que você pega a causa verdadeira. E aí, eu não sei se o auxiliar administrativo vai ter acesso a esse papel, mas a essência aqui é, você como auxiliar administrativo, precisará fazer o registro do que a equipe está fazendo em termos de liderança. Pois o papel do administrador é planejar, organizar, liderar e controlar. E quando eu digo controle, é nos KPIs, os indicadores-chave do desempenho de cada profissional. Aí sim, ele vai premiar, ele vai elogiar, ele vai reconhecer os méritos, mas também ele vai repreender, ele vai suspender, ele vai desligar com méritos. Qual a vantagem desse sistema? Gestão de pessoas com foco em resultados, é que eles vão todos reconhecer que a empresa é justa e coerente nas decisões, quem está fazendo o correto vai ser premiado, vai ser reconhecido, vai ser elogiado, quem não está fazendo, sim, vai ser repreendido, haverá muita chance de melhorar a performance, treinamento, mas baixa performance não dá. Resultados, a equipe vai ficar com profissionais compromissados na alta performance. E é isso que as empresas precisam, é isso que os gestores precisam, e é esse o novo papel de um auxiliar administrativo, que está ali não só para digitar algo, fazer o papel de secretaria, não, ele tem uma noção das funções básicas do administrador, e ele está ali para auxiliar, para que aquela gestão verdadeiramente seja uma gestão de sucesso, uma gestão elogiável. Paramos por aqui. Obrigado pela sua atenção.